Oi, pessoal! A gente vai trabalhar aqui com materiais. Eu vou mostrar para vocês alguns cuidados que a gente tem que ter na aplicação de materiais. Quando a gente ativa a janela de materiais aqui na bandeja padrão materiais, ela fica aqui ao lado e aqui eu tenho acesso a diversos materiais do SketchUp. Eu posso ampliar essa janela aqui, estender essa janela. E aí eu tenho aqui essa janela de materiais. Como é que ela funciona? Primeiro eu tenho alguns conjuntos padrão de materiais que já vêm prontos com o SketchUp. Madeiras, metal, vidros e espelhos e assim por diante. Aqui nessa abinha no modelo, que é onde tem a casinha, ele mostra os materiais que já foram aplicados nesse modelo, que fazem parte desse arquivo. Se eu tiver algum material aplicado e quiser recuperar aqui, ok. Eu tenho também a opção aqui do editar, quando eu tenho um material que eu quero editar configurações dele, a gente vai ver. E eu tenho aqui algumas outras ferramentas que posso utilizar para criar novos materiais. É importante saber que quando a gente aplica um material, esse material é aplicado em apenas um lado da face. Então esse é um detalhe importante de se conhecer. Eu tenho alguns objetos, aqui eu tenho um paralelepípedo que está desagrupado, aqui também está desagrupado, aqui são grupos, o objeto foi agrupado e aqui ele foi criado como componente. Então essas três situações aqui que a gente vai utilizar para entender a aplicação de materiais. Quando o objeto está desagrupado, eu simplesmente escolho o material, aplico o material à face, ele vai aplicar aquela face. A menos que eu tenha mais de uma face selecionada, se eu der 3 cliques, eu posso clicar no objeto e no material, ele vai aplicar o material a todas aquelas superfícies que estão selecionadas. Se esse objeto é um grupo, eu posso aplicar o material simplesmente sem estar com o grupo selecionado, ele vai aplicar o material como se fosse por fora do grupo, como se fosse no embrulho. Sempre lembrando que o grupo é como se o objeto estivesse embrulhado. Então, quando eu aplico o material, ele aplica o material no embrulho, como se fosse no pacote do grupo e não nos objetos dentro dele. Diferentemente, se eu der 2 cliques, eu tenho acesso à geometria e aí então eu posso aplicar o material dentro da geometria desse grupo. As duas situações, apesar de serem aparentemente similares, existe uma diferença bastante importante. Quando eu vou trocar o material desse objeto, então se eu escolher um material verde aqui, se eu aplicar esse material verde nesse primeiro objeto, ele vai mudar todo de verde porque eu estou pintando o embrulho desse grupo. Ao passo que se eu clicar nesse outro grupo, ele vai pintar apenas os objetos que não têm material atribuído. Quando a superfície não tem material atribuído, ela vai pegar o material do embrulho, mas prevalece sempre o material que está atribuído à face. Portanto, ainda que eu tenha aplicado o verde, esse verde ele não foi aplicado aqui na superfície de cima, por mais que eu esteja aplicando para tentar aplicar. Por quê? Porque esse material está atribuído à face e não ao invólucro e não ao embrulho desse grupo. Coisa similar acontece com os componentes, ou seja, se eu pintar um componente, eu estou pintando o embrulho do componente, de tal modo que eu posso pintar 2 componentes com cores diferentes, porque eu não estou pintando a geometria do componente, eu estou pintando apenas o embrulho do componente. Na medida em que eu entro dentro da edição do componente e pinto isso, escolho uma cor para pintar a geometria aí interna, a face propriamente dita do componente, ele fez alteração nos demais componentes. Por quê? Porque a geometria de um está vinculada à geometria do outro pelo fato de ser componente. Porém, o embrulho de um não está vinculado ao embrulho do outro. Visualmente, se você simplesmente visualiza aqui um trabalho, você não sabe se o material foi aplicado ao componente ou ao embrulho. Porque se eu pegar aqui com o conta-gotas para capturar este material, ele vai capturar o material dessa face, apesar dele ter sido aplicado à face e não ao embrulho. Eu não consigo aqui saber se o material é do embrulho ou do componente. Essa situação é um pouco confusa aqui no SketchUp e a gente tem que ter um critério para a gente não se confundir. Se eu quiser retornar
um material ao material padrão, eu tenho aqui esse botão, é como se ele retirasse o material atribuído àquela superfície, de modo que cada componente passou a receber o material do seu embrulho. A mesma coisa aqui, se eu quiser tirar, excluir esse material, aí ele vai receber o material do embrulho. Quando eu clico no material padrão para retirar, ele retira e fica sem material. Agora, quando eu estou falando de materiais que têm imagens como referência, então, por exemplo, eu tenho madeiras de tijolos. Se eu aplicar esse material de tijolo aqui a uma face, o que vai acontecer é que ele vai aparecer num determinado tamanho aqui no meu objeto. Esse tamanho, se eu for aqui em editar, eu vou conseguir ler essa imagem aqui, que é a imagem que dá origem ao material, ela está estabelecida aqui num tamanho de 91,4 centímetros por 55,9. Eu vou ter exatamente essa imagem, que é a imagem que se repete, ela está cabendo, né, nesse tamanho de objeto. Se essa dimensão não está correta, se esse tijolo for maior ou se essa imagem representar um tamanho maior, eu tenho aqui a possibilidade de ampliar, por exemplo, eu vou pôr o dobro, ó, 180. O tijolo agora está o dobro do tamanho que estava configurado anteriormente. Então, se você tiver um material, se tiver uma imagem, por exemplo, como essa, e você quiser usar essa imagem como material, você pode, só que você tem que saber aqui se esse tamanho, ele representa, por exemplo, 80 centímetros por 80 centímetros, se essa peça fosse uma peça de 20 por 20, essa pedra. Eu teria que saber o tamanho total dessa imagem, o tamanho que ela ocupa no objeto, para que o material fique adequadamente configurado. Além disso, quando eu tenho o material aplicado a uma superfície, com o botão direito do mouse, eu tenho essa opção de textura, eu tenho essa opção posição. Eu posso alterar o ângulo, que não é o caso porque essa textura ela está bem planificada, e se eu apertar o Shift, eu tenho a possibilidade de reposicionar o ponto de origem. Às vezes o meu objeto, eu quero que o ponto de origem aqui do azul, do tijolo, eu quero que comece aqui embaixo, começando o primeiro tijolo. Então, eu tenho que reposicionar a origem do meu objeto. Do mesmo modo, eu tenho aqui um botão de rotacionar em que eu posso utilizar aqui para fazer a rotação desse objeto. E eu posso, então, realizar a rotação para que essa textura ela fique aplicada em outra direção. Isso é útil quando eu vou fazer pisos de madeira, por exemplo. E eu quero que ela fique aqui, ó, textura, posição, aperto o Shift, aparecem os controles, e eu tenho aqui com o botão direito do mouse, eu tenho a opção de rotar 90 graus também. Então, eu não preciso necessariamente fazer com o mouse, eu posso modificar a escala em uma direção ou outra direção, mas esse do reposicionamento é algo que a gente usa bastante para marcar o ponto de origem daquela textura. Além disso, eu posso pegar essas faixinhas e colocar em outra posição para que o ponto de referência aqui seja diferente. Então, por exemplo, eu pus o rotar aqui e aí eu posso levar para lá ou posso trazer para cá, né, para fazer os meus, por exemplo, 45 graus. E ainda, cada material eu posso utilizar como base para criar um novo material. Então, eu tenho aqui, ó, piso madeira escura, eu posso criar um novo material, eu posso atribuir um nome para ele e eu tenho algumas opções que eu posso variar aqui. Uma delas é escolher uma outra coloração, clarear, diminuir, escurecer, trabalhar a opacidade, mudar o tamanho da imagem, mudar a imagem propriamente dita. E aí esse material, então, ele pode ser utilizado aqui. Se eu quiser, então, usar essa imagem como material, eu posso criar um material a partir de uma imagem. Eu vou chamar de parede de pedra. Aqui no usar imagem de textura, eu vou escolher uma outra imagem. Eu vou buscar no meu Drive uma outra imagem. Ela está com uma cor atribuída aqui, ó. Essa imagem eu vou definir um tamanho. Então, eu tinha falado que poderia ser 80 por 80.
e na hora que eu aplicar, ele vai colocar aquele material. O SketchUp, ele tem a possibilidade de você atribuir aqui as texturas, o que a gente chama de mapas. As imagens que são utilizadas para configurar os materiais, a gente chama de mapas. Acontece que aqui a gente não tem possibilidade de configurar relevo, brilho, luminosidade, transparência a partir de mapas, a partir de imagens. Mas a gente tem a possibilidade apenas de usar mapas de textura, mapas que dizem o aspecto visual aqui desse objeto. Mas de qualquer forma, o SketchUp nos dá aqui no estilo, olha, se eu tirar aqui as arestas, já fica com um estilo bastante interessante de visualização, da gente ver realmente a aparência dos materiais do modo mais real. Se a gente ligar as sombras, a gente tem uma janelinha que a gente pode aqui na bandeja padrão acionar, que são as sombras, e a gente pode ligar, usar sol para fazer sombras, definir aqui para ter um aspecto um pouquinho mais real, realista aqui para nossa imagem. Falou, pessoal? Bom trabalho aí para vocês!